O trabalho da Câmara começa pela fiscalização. Cada decisão precisa de critério. Cada gasto passa por controle. Por isso, a Câmara Municipal de Macaé acompanha o uso do dinheiro público. Esse cuidado traz resultado. Transparência reconhecida. Prestação de contas clara para a população. Resultado de um trabalho que planeja, controla e faz. Porque eficiência não é discurso, é prática, é organização, é transparência. Câmara Municipal de Macaé. Pela primeira vez, selo ouro de transparência. Olá, sejam bem-vindos ao Pod Povo, podcast que conversa com a população macaense. Olha, já vou pedir para você, vai lá, curta, comente, compartilhe. E olha, você também pode acompanhar as sessões ordinárias todas terças e quartas-feiras, ao vivo, aqui em nosso canal no YouTube. E o Pod Povo, pessoal, é aquele podcast que conversa com a população macaense. Eu gosto muito de estar aqui nele, conversando com as minhas convidadas. Olha, ela é empreendedora, tá? Trabalha em um ramo diferenciado que daqui a pouco ela vai falar pra gente. Mas ela colocou aqui, eu vou ler a minha colinha, ela colocou algo que me chamou muito a atenção. Ela colocou assim, ó, no texto, eu falei assim, fala um pouco sobre você. Ela colocou, eu sou determinada e dedicada. Transformo ideias e memórias em realidade. Nós vamos descobrir qual é o trabalho dela e quem é ela. Esta que está aqui é Elisane Rosa. Seja bem-vinda, Elisane. Obrigada, Ed. E a minha segunda convidada, ela é empreendedora, trabalha no ramo da beleza, faz aquele tratamento capilar de luxo. Então nosso bate-papo hoje vai fluir bem sobre esse mundo de empreender. Ana Cristina, seja bem-vinda. Obrigada, Ed. Boa tarde a todos. Gente, fala pra mim, Ana já é de casa, quem é a Elisane? Fala pra gente. Boa tarde. Eu sou Elisane Rosa, não sou macaense, mas já estou aqui há muito tempo, né? Sou casada, evangélica, tenho um empreendimento hoje na cidade, Barra Fotocópias, na Barra, e sou uma pessoa que gosto de ajudar outras pessoas a realizarem seus sonhos. Trabalho com serviços personalizados, camisas estampadas, canecas, azulejos. E hoje a gente também está com um diferencial, né? Que a era da digital está bem, né, na nossa vida. E a gente tem um diferencial hoje que é fazer um serviço personalizado com QR Code. Nós vamos chegar aí, eu quero saber mais sobre isso daí. Ana já é de casa. Ana, a gente sabe que você trabalha com tratamento capilar. E quando você esteve aqui, você falou um pouco sobre uma mudança que iria acontecer. Já aconteceu? Como é que tá? O que, é que tem de novidade para você contar pra gente? Gente, em tão pouco tempo, né? Aconteceu. Hoje eu já estou com o meu espaço, graças a Deus. Além de estar com o meu espaço, ainda tive uma reforma. Então, assim, para você ver tão pouco tempo e Deus já fez bastante coisas. E sim, e sou macaense, tá? Eu nasci em Macaé, então eu sou a bebezinha de Macaé. E o legal do Pod Povo, pessoal, é esse. A gente conversa com pessoas que nasceram na cidade, outros que estão aqui, assim, acompanhando esse crescimento da cidade, como eu e Elisane. Eu cheguei, Elisane, também faz um pouco mais de 20 anos em Macaé. Eu acompanhei um pouco desse crescimento, assim como você. Como que você enxerga a cidade hoje, nesse crescimento, nessa evolução? Muitos mercado de trabalho aí abrindo portas direto. Acho importante, né? Porque eu vim do interior do Rio, Nova Iguaçu, e como eu vim muito nova, eu hoje sempre me pergunto o que seria de mim se eu ainda estivesse lá. Porque é um ritmo muito acelerado, né? Para você conseguir um mercado de trabalho que seja bom, tem que ser mais para o centro, então você tem que acordar muito cedo, sair de casa muito cedo. E em Macaé, eu digo hoje para os meus sobrinhos, por exemplo, que eles têm oportunidade que a gente nunca teve. Porque o desenvolvimento está sendo muito grande, né? Na minha época escolar, não tinha muitos incentivos, não tinha oportunidade de você fazer uma faculdade com tanta facilidade. E hoje eles estão tendo a oportunidade que eu acredito que a maioria dos jovens da minha época gostaria de ter e não tem. Então, eu acredito que tem sido muito bom, o mercado de trabalho tem sido excelente, porque hoje você consegue
arrumar serviço, você consegue se colocar no mercado de trabalho de uma forma que antigamente era mais complicado. Hoje você vê qualificações, né, para jovens, muitos cursos, até mesmo para gente que quer Uhum. se aprimorar, se aperfeiçoar em certas áreas. Sim, é verdade. E falando dessa qualificação e ainda desse crescimento do mercado, Ana, fala pra gente como que está sendo participar do Qualifica Mais. Eu sei que vocês estão lá participando, você e seu esposo, como que tá sendo? E o que que você tá achando? Gente, tá sendo assim maravilhoso. Porque eu falo que a educação podem te tirar tudo menos o aprendizado, menos a educação. E quando surgiu a oportunidade de eu me matricular e de eu poder fazer parte desse projeto maravilhoso, eu falei para o meu esposo, vamos, porque eu preciso de você. Antes eu era, né, tava sozinha, no planejamento ainda era algo que eu tinha que estar ali trabalhando. Eu falei, agora eu preciso de você. Então, qualifica mais para mim tem mudado muito, porque nada que a gente saiba demais que não possa aprender e poder aperfeiçoar. E aí eu tô fazendo a maquiagem hoje, inclusive, olha, eu vim maquiada porque eu tô no curso de maquiagem e eu falei assim, cara, por que não eu não vou lá? E hoje eu pude perceber esse aperfeiçoamento que eu tive através da maquiagem. Tô também fazendo a parte de cabeleireiro, poder levar um pouco melhor. Não que eu saiba fazer, mas eu quero aprimorar o meu aprendizado. E por que não se não qualificar mais? Exatamente. Elisane, como que foi empreender no seu negócio? Hoje você trabalha em uma gráfica, não é isso? Uma Isso. das suas lojas é uma gráfica. Como que tudo isso começou? Como que foi empreender em Macaé? Bom, eu comecei a trabalhar. Eu só tive 2 serviços, né, de carteira assinada na minha vida, e já foi exatamente nesse ramo. E em 2006 eu trabalhei numa empresa, fiquei 7 anos nessa empresa, quando decidi, eh, me desvincular para trabalhar em casa. Era o meu projeto. Enquanto eu estava lá ainda, comecei a comprar alguns equipamentos, e chegou um momento em que eu falei: "Não, chega, é a hora". E com a graça de Deus, ele me permitiu, né, sair dessa empresa, e aí comecei a fazer alguns serviços em casa, e o primeiro deles, na verdade, foi um evento de casais, por acaso, que foi fazer canecas personalizadas para esse evento. E aí eu fiz muitas canecas personalizadas e eu falei: "Não, é o que eu preciso para minha vida". Porque é gratificante você fazer um serviço, né, de personalização e você ver a satisfação do cliente no resultado final. E aí foi da onde surgiu a ideia de trabalhar, mas eu queria trabalhar em casa. E isso aconteceu em 2013, aí eu comecei a trabalhar em casa, e em 2014 surgiu a oportunidade da gente pegar uma loja no centro da cidade. Era o que eu queria? Não, não era, eu tive muitos conflitos comigo mesmo. Fiquei insegura, preocupada, porque eu estaria saindo da minha casa para pagar um aluguel, que não era barato. Então, você tem várias questões, né, para analisar e para saber se realmente isso vai dar certo. Sendo que já desde bem antes, quando eu ainda trabalhava nessa empresa, Deus já vinha falando que eu seria uma empresária, que colocaria algo nas minhas mãos, mas eu não achava que ia ser assim tão rápido, né. E eu estava trabalhando, vivendo. E em 2013 eu decidi sair, e quando foi em 2014 veio para as nossas mãos essa oportunidade de termos algo no centro da cidade, uma loja, né, e foi onde tudo começou, foi o início da minha carreira. E foi, assim, marcada por fé, porque eu não tinha dinheiro. Então, foi assim, Deus mesmo que fez acontecer na minha vida, e aí a gente tinha toda a questão de nome, de vamos pensar o que fazer, como começar. E a preocupação, né, de ter uma responsabilidade muito grande nas mãos. Mas eu sempre penso e pensei e continuo pensando que quando Deus tem algo para nossa vida, a gente querendo ou não acontece. E Sim. barra fotocópias aconteceu. Sim, exatamente. Por que que eu pedi para você falar um pouco sobre essa trajetória? A da Ana a gente já conhece mais. Eu queria saber de vocês duas, começando pela Ana, quais são os principais desafios para vocês como mulheres hoje empreendendo em um mercado tão competitivo?
A gente sabe que Macaé é uma competição em todas as áreas, mas como mulher, como empreendedora mulher. Todos os desafios vêm. Claro, isso é óbvio, porque o homem ele tem muito mais essa facilidade. Não vou nem dizer tanto só homem, mas é porque a mulher ela sempre está procurando se aperfeiçoar. E quando você não, eu sou mulher e eu não quero, e aí você acaba ficando para trás. Um dos desafios é o que a Elisane acabou de falar, é que a gente se autocobra muito. A gente fica sempre com medo de arriscar, de ir. Homem não. Homem, ele é muito pé firme e fala, tô decidido, eu vou fazer. A gente fica, será que vai acontecer? Será que eu sou capaz? Então, vem muito a questão da dúvida. Vem esses conflitos internos de nós mesmos. O desafio começa por aí. Mas quando você rompe a bolha e quando você fala, não, eu posso, eu vou conseguir, porque eu posso, né? E eu vou além, é aonde, de fato, você consegue. Romper os limites, as limitações e conseguir levar o seu negócio. Claro que dentro disso vem um aprendizado, porque muitas não querem procurar o aprendizado, mas é o aprendizado que vai fazer você se destacar dos melhores, dos que já estão. Então é a cada dia, não que, eu quero ser melhor do que a Elisane, não, mas eu vou procurar estudar, entender um pouco para eu me tornar algo que de fato eu possa prestar um melhor serviço, tanto quanto a Elisane. Entende? Então, um dos desafios, às vezes, é esse. E para você, Elisane? Bom, pra mim acho que já começa na discriminação, né? Porque o que eu ouço muito vamos colocar assim um exemplo, quando chega um cliente para fazer um trabalho de arte, alguma coisa assim, e você vai atendê-lo. Ele explica tudo o que ele quer, você tá ali atento, tá ouvindo, tá fazendo as suas anotações, e no final da conversa ele simplesmente fala: quando você for passar pro rapaz que for fazer, você vai explicar direitinho, você vai saber passar? Então, para mim, um dos maiores desafios já começa por aí, né? A Tem que discriminação. provar todo Tem- dia que sou eu que estou Sim, fazendo. isso. A gente trabalha também pelo WhatsApp, né? Encomendas através do WhatsApp. E às vezes a gente recebe muitas encomendas e no áudio é sempre a mesma coisa. O rapaz já fez, o rapaz tá aí. Então, assim, a gente precisa estar provando todos os dias que nós, mulheres, também podemos fazer. Acabou o tempo em que a mulher tinha que ficar dentro de casa, só trabalhando em casa, cuidando de filhos, de marido, né? E hoje a gente também está apta para o mercado de trabalho. Então, esse, para mim, é um dos desafios maiores. A gente sabe que, ouvindo vocês falar só sobre a questão dos desafios, você que lida mais ainda com o público, de uma maior, assim como a Ana, mas de uma proporção diferente. Sim. E a gente vê que Maca, ela vai crescendo, fazendo investimento para seus moradores, como todos nós, e para os empresários também que estão aqui. Vocês acham que precisa de mais, e o Pode Povo é para isso mesmo, mais políticas públicas voltadas para esse mercado? Eu falo assim, políticas públicas de educação. Entender, olha, mulher também tem oportunidades. Precisa de mais informação? A gente já tem, muita. Há muito investimento nessa área. Mas, na opinião de vocês que lidam diariamente, precisa de mais informação? Ou falta a pessoa buscar? Interesse. Eu acho que um pouquinho dos dois, porque no sentido de você estar dentro de um estabelecimento sem uma figura masculina, às vezes algumas pessoas que chegam, porque nem todos são desrespeitosos, mas tem algumas pessoas que chegam e como não vê uma figura masculina, ela tenta fazer gracinhas. Então, assim, você tem que se impor. E às vezes as pessoas entendem a nossa imposição como ser arrogante, não saber lidar com o cliente, mas a gente consegue identificar quem são os clientes, qual você pode dar uma brecha a mais. Então, acho que falta um pouco da educação nessa área, né? Em todos os âmbitos, porque nós precisamos ser respeitadas, valorizadas, né? A gente está vivendo um tempo onde a gente está vendo muitas coisas acontecerem com mulheres e às vezes eu tenho essa preocupação em muitas das vezes não ter uma figura masculina comigo por conta dessas coisas acontecerem, porque existem alguns tipos de seres humanos que olham pra gente e acham que nós estamos ali, somos indefesas e que pode
né, de certa forma, fazer umas piadinhas e tal, e quando você tenta se impor, aí fala que você não tá fazendo um bom atendimento, que você tá sendo grossa, quando na verdade não é. Eu acho que É o precisaria de posicionamento. mais posicionamento nessa área. E como que você vê isso, Ana, hoje? Esse espaço de entender que ou precisa de mais informação, ou como você falou aí que eu ouvi, desinteresse da pessoa buscar mais entender esse assunto, esse Eu tema. acredito que é a parte do interesse também. Eu vou dar o exemplo, inclusive, do Qualifica Mais. Eu tive um interesse, tem ali no Qualifica Mais, houve-se a inscrição. E tem pessoas, eu digo mulheres, porque tá ali foi para as mulheres essa inscrição. E tem mulheres que às vezes estão preocupados em, às vezes, fazer inscrição para shows, para se divertir, mas para se qualificar, acabam não prestando tanta atenção. Aí quando passou, aí fica, nossa, mas já passou. Porque cadê o interesse? Eu tive o interesse, eu corri atrás, eu deixei de trabalhar para me estar lá buscando para poder fazer a minha inscrição. Claro que não foi fácil. Inclusive, o de maquiagem mesmo eu estava na listagem. Aí eu lutei pela minha vaga. Aham. Eu falei, não, não, eu não abro mão. Então, hoje, inclusive, até na sala de aula, o coordenador entrou lá e falou assim, meninas, o que vocês acham da gente pedir um curso de penteado para noivas? E a gente falou, isso é muito importante, porque a gente vê a dificuldade em certas áreas e que precisa da parte educacional. Claro que tendo a parte educacional, tem pessoas que têm, mulheres que têm interesse de se inscrever. Eu mesmo sou uma delas. Qualquer oportunidade eu tô mergulhando, entende? Então, é um pouco de cada, como a Elisane falou. É um pouco do interesse da mulher, mas também acredito que é um pouco mais dessa dificuldade política. Eu acho que se houver uma política que abraça mesmo, de fato, porque a gente fala não só de mulheres, a gente fala dos seus agregados, que são os filhos. E Sim. nem toda mulher tem a rede de apoio para ter alguém para olhar para a criança. E a gente sabe que se você for entrar numa comunidade, porque eu faço no polo da Nova Holanda. Então, assim, são mulheres que têm bastante filhos. Época agora de férias, Férias. a maioria não pôde ir, porque não tem rede de apoio. Então, eu acredito que é um pouco de cada, sabe? Para ficar mais leve esse assunto, falando de férias, vamos sair desse tema. Elisane tá há mais de 30 anos aqui. Ana é macaense. Entregando a minha idade. Mas eu também estou, poxa, eu também estou. Pode ficar tranquila. Pessoal, ela falou aqui nos bastidores assim, estou nervosa. E o Pode Povo é isso aqui, é leve, é conversa, é conversa. Quando você chegou em Macaé, o que você mais gostou da cidade? Eu falo de lazer. O que chamou sua atenção vindo do Rio, da capital, pra cá, pra Macaé, chegando aqui em Macaé? O que chamou sua atenção? Eu falo de lazer, de atividade. O que mais falou assim, nossa, isso aqui é diferente aqui em Macaé? A gente tem família aqui, né? Então a gente vinha algumas vezes. Eu quase não vinha porque era caçula, então pra mim era nada, né? Então não pude vir muitas vezes. Mas eu gostava muito da praia, né? Porque lá a gente não tinha oportunidade pra ir à praia, era tudo muito longe, cachoeira. Então, pra mim, o que mais me chamou a atenção era a facilidade de estar na praia. Embora eu não goste, Eu ia mas perguntar aqui hoje, vai na praia? raramente. Raramente, mas eu gosto de ir no finalzinho da tarde, dar uma passeada de vez com o esposo, que é bom, né? É bom a gente. No respiro, né? Isso. Ana, e você, o que você gosta de fazer no lazer, com o esposo, dar um passeio? O que Macaé tem? Fala aí com o macaense. O que é macaense aproveita em Macaé? Gente, tudo. Ontem mesmo, né, por conta de uma reforma que a gente está tendo na igreja, não tivemos culto. Aí fomos para a Praia dos Cavaleiros. Gente, eu fiquei, Olha! fiquei maravilhada com tudo que tem de novo na Praia dos Cavaleiros. Gente, tem saquinho para cachorro, para você recolher, né, as necessidades do cachorro. Tem banheiro autolimpante. Eu falei assim, gente, Bebedouro. é um bebedouro de água gelada. Eu falei, gente, Chuveiros novos. eu falei, esse prefeito tá uma mãe pra cidade. Então, assim, e isso é importante, porque ele tá tendo um olhar diferente pra gente. Claro que agora tudo vai vir do nosso cuidado como cidadãos, a gente zelar e guardar por isso, porque ele tá lutando, ele tá investindo. E isso é importante. Tem uma área que eu sempre falo,
Eu cresci, inclusive, em frente, eu vi a evolução em frente ao Parque da Cidade. Ali é um lugar histórico para todo mundo. Quando ela foi construída, veio o show de Kelly Key, gente. Olha pra vocês ver quanto tempo. E Kelly Elisane Key. preocupada com falar de idade aqui. Kelly Key inaugurou aquele coisa. Então, assim, eu era criança e teve bastante atividades para as crianças. Isso marcou a minha história, porque eu era criança. Aí tinha águas que saía dali. Eu falei assim, poxa, e hoje ver o Parque da Cidade do jeito que tá, eu falei assim, cara, poderia ser um parque mesmo, voltar ativo aquele Sim. parque e ser voltado para a família. Porque eu acho que é um ambiente grande e que pode ser voltado para essa parte cultural, da gente levar artes para a rua, fazer trabalhos com crianças. E ali é um espaço bom. Agora tem uma parte que está tendo coisas caninas, né? Tem um espaço lá no Espaço canino. Então eu acho que o demais pode ser usufruído para isso, porque é um espaço bom, amplo. Então, como macaense, eu tenho esse momento de fala, porque eu já vi isso lá. Tinha parque da pessoa brincar, Skate. tinha tudo, skate, pista de skate, a Eu live. não sou dessa época, não, mas eu cheguei. Lá tinha rima, o pessoal se juntava para fazer rima. E hoje a gente sente essa falta. Tudo que a gente vai fazer ou é parque de exposição. E é longe, né? Tudo é um ônibus. E eu falei assim, poxa, sendo ali perto do centro, perto da praia campista, é um acesso muito fácil para todo mundo. Hoje, se a gente fala assim, vamos se divertir, para onde? Ou praia ou shopping. Não tem mais outra coisa. Então eu vejo também essa necessidade em Macaé da gente poder ampliar um pouco mais. Não, com certeza. Fica a dica, hein? Fica a dica, esse recado aí pra quem sabe que vai chegar esse recado, dica. hein? Olha só, por que eu falei dessa qualidade de vida, Elisane? Sobre a gente pensar nesse espaço. Eu também sou empreendedor e eu sei que às vezes a gente não tem tempo nem pra respirar. Verdade. Mas é importante pensar em qualidade de vida empreendendo hoje. A gente tem que cuidar da gente? Por quê? Por quê, gente? Fala aí, porque tem gente que precisa ouvir isso. Começa? Então, eu tenho um pouco de propriedade nessa área. Eu vivo brigando com ela porque primeiro eu fui cliente dela. Aí agora ela é minha cliente, nós somos clientes uma das outras. Então, assim, eu sempre falo isso com ela. Como terapeuta capilar, eu tenho sempre que estar alertando o cliente, de estar cuidando do seu psicológico, porque para você empreender, você tem que estar bem mentalmente, fisicamente. Não adianta você querer empreender e olhando, eu tenho que trabalhar porque eu tenho que pagar isso, que eu tenho que pagar aquilo. Mas e se você adoecer? Vai ter alguém que vai pagar isso pra você? Não vai. Então, você primeiro tem que cuidar de você, tem que cuidar da tua saúde, do seu bem-estar. Então, assim, é o que eu falo pra ela. Eu falei, olha, eu entrei na academia, porque eu tenho que cuidar. Como que eu vou falar do autocuidado se eu não tô cuidando de mim? Eu tô procurando nutricionista, então, assim, eu tô cuidando de mim, porque eu tenho que estar bem pra eu poder ter um bom empreendimento. E aí, Elisane? Pra gente, a dinâmica do trabalho dela é diferente. Pra mim já é um pouquinho mais complicado, né? Passei desde 2015, 2016 por algumas etapas na minha vida e aí tava sentindo uns sintomas físicos mesmo, porém não sabia o que era, nunca descobria o que era, até que ano passado eu descobri que eu tava com ansiedade. E ela já tinha chegado A doença do século. e ela já tinha chegado no modo físico. Então, pra mim, foi muito difícil, até pelo histórico familiar, de pai e mãe. E você não quer, né, acreditar, colocar na sua cabeça que você tá com ansiedade e que uma ansiedade pode trazer pra você consequências no físico. Então, assim, até eu absorver isso e acreditar que era isso foi bem complicado pra mim. E tive que dar uma tirada de pé de acelerador, sabe? Reduzir um pouco, porque não é fácil ser mulher, tá à frente de casa, de trabalho e vários outros compromissos. Porque a mente não para, você tá todo o tempo com a mente trabalhando e isso era a minha maior dificuldade, me desligar. E a gente precisa, né, procurar outras coisas para poder dar uma desligada da mente, porque eu não quero viver à base de remédio, não é o que eu acredito para mim. É necessário, às vezes, sim, a gente vai fazer o tratamento, como eu estou fazendo, mas a gente tem que procurar outras coisas para poder suprir essa ansiedade. E a médica, a pergunta que ela me faz todas as vezes: Elisane, tá fazendo atividade? Tô tentando. Aqui.
Ô, diretor, coloca a câmera do meio. Coloca a câmera do meio, me dá a mão aqui, Elisane. Bem-vinda ao meu mundo. No Obrigada. médico fala a mesma coisa, conversa com a Ana. E aí, o terapeuta, tá fazendo atividade física? Eu, tô correndo. Tô correndo. A gente sabe que é a doença do século e sabe que o empresário, ele acaba criando o não ter tempo. Sim. Porque a gente fica assim, pensando o tempo todo, É. com a cabeça ali no giro, vendo tudo isso acontecer. Falando especificamente do seu empreendimento, Lisane, você consegue enxergar esse crescimento, essa mudança de mercado, essa mudança de cliente ao longo dos anos? Que há um tempo atrás as pessoas iam na gráfica, perdão, iam na gráfica, imprimir, acabava levando aquela quantidade de papel para imprimir. Hoje não, hoje manda uma mensagem ou vai no QR Code, como você falou. Você consegue enxergar essa mudança ao longo do tempo? Você consegue ver os clientes também se adaptando a essa nova mudança? A gente tem IA, a gente tem N coisas hoje aí no mercado. Sim, muita coisa. Gente, eu vou entregar minha idade aqui. Eu comecei, né? Quando comecei a trabalhar, era a época do disquete ainda, né? Depois veio o CD, aí veio pendrive e veio várias outras Hoje é formas. nuvem. Hoje nós temos várias formas, né? É nuvem, é e-mail, é WhatsApp. Então, assim, antigamente a pessoa precisava ir até lá, levar o seu disquete, seu pendrive, seja lá qual fosse o dispositivo, né, para poder estar fazendo impressão. E hoje a gente tem acompanhado a era digital, né, o avanço da tecnologia. E hoje basta enviar um arquivo pelo WhatsApp ou pelo e-mail. Tem gente que prefere mais o WhatsApp, né? Para poder estar fazendo uma impressão e ele só passa para buscar um pagamento via Pix. Então hoje a modernidade está muito grande e a gente está cada dia tentando se aperfeiçoar E para a sua chegar empresa, junto. a sua empresa acompanha esse processo? Sim, estamos acompanhando, né? Implantamos a questão do WhatsApp para impressão, Pix via QR Code, QR Code para WhatsApp. A gente tem tentado acompanhar essa mudança que está vindo bem forte, né? Bem radical. Inclusive, hoje, também lá na Barra Fotocópias, a gente consegue fazer serviços personalizados em canecas com QR Code, em azulejo com QR Code, que tem mensagens diárias, né? Tanto para quem é evangélico, para o mundo evangélico, católico, que são, como a gente pode dizer, o devocional, né? Sim, sim. Então, a gente tem esses QR Codes com devocionais. A gente está bem atualizado nessa questão de presentes interativos, né? Que o tema é presente interativo. E também você pode colocar uma música para oferecer um presente para uma pessoa. A pessoa vai ler o QR Code, vai Legal, ouvir a isso aí. música. Temos com vídeos também, onde a gente faz com vídeo, fotos, mensagem. Tem várias coisas, tudo através de um QR Code. Então, é bastante interessante, né? Porque antes a gente tinha só a opção da camisa personalizada com foto ou uma caneca personalizada com foto e escrita. Hoje a gente já tem várias outras coisas que é interativa, né? Tanto de devocional quanto de presentes com mensagens gravadas com a sua voz, um texto, uma música, ou foto e música. Então hoje, por um presente rápido, tudo prontinho ali. Sim, É porque é importante a gente acompanhar esse avanço do mercado. sim. É super importante. Eu acho que não importa o negócio, se a gente não investir em conhecimento e crescimento, a gente, com uma cidade como Macaé, investindo como a Ana falou aqui pra gente, a gente não vai conseguir chegar a lugar nenhum. Então a gente tem que acompanhar esse crescimento. Eu acho que morando em Macaé, vendo a cidade crescer como a Ana deu exemplo, e não crescer junto com ela, Não tem como, não dá para viver. Ana, começando por você. Que conselho você daria para outras mulheres que sonham em empreender? Você começou lá, indo nas casas das pessoas, fazendo um tratamento, como você explicou, no seu empreendimento, vendendo o seu produto, vendendo o seu serviço. Hoje você tem seu espaço. A gente já te fizeram essa pergunta, que eu vi em um podcast que você participou. Que conselho a Ana de hoje daria? A Ana que está hoje aqui. Eu vou até olhar para a câmera. Pra essa mulher que tá lá, poxa, eu quero empreender na área da beleza, eu quero fazer alguma coisa. Que conselho você daria mostrando aonde você chegou? Que muitas vezes a gente não consegue ver e reconhecer aonde a gente chegou. É. Porque é difícil, tá?
essa autocobrança que a gente faz Muito. pra gente mesmo. A pessoa que é de porta em porta, como eu já ouvi, já conheci nas histórias, falando, hoje ter seu espaço pra receber, tá? E deixa eu falar aqui pra vocês um negócio. Recebi numa cadeira maravilhosa de massagem, pessoal. Ah, O diretor vai brigar comigo por isso. Mas é muito legal. E que conselho você daria pra essa mulher? Vai que você consegue. O conselho que eu dou é vai sem medo. Porque muitas estão indo com medo. Eu fui com medo. Eu fui achando que eu não iria conseguir, mas eu fui. E tô aí lutando. Não cheguei no patamar que eu quero estar, mas eu tô indo. E o conselho que eu dou é isso. Vai e acredita em você. Porque se você não acreditar em você, meu amor, ninguém mais vai acreditar. Eu fui com medo, fui com ansiedade. Eu falei assim, gente, será que eu vou conseguir dar conta? Eu tô sozinha, e agora? E eu tenho me surpreendido a cada dia. A cada dia eu vejo clientes me procurando pelo Google. Vai lá, me pesquisa pelo Google e quando chega lá, oi, como que você me conheceu? Ela, eu tô vindo de cidade tal e eu pesquisei no Google uma terapeuta capilar e eu achei seu nome e você é uma das primeiras. Eu falei, eu? Aí você tem certeza que é eu, ela? Você foi a mais indicada. Então, assim, com medo mesmo eu fui. E agora eu tô vendo que, através das redes sociais, eu também tô sendo indicada. Então, isso é muito importante. O conselho é esse, gente. Quer ir? Vai. Mas vai com medo mesmo. Show. Elisane, não vai ser essa pergunta pra você. Como já que estava me você... preparando. Não, mas você vai falar. Vou deixar você falar. Mas eu quero que você fale antes. Como que você se imagina a sua empresa daqui a 10 anos? Eita. Ou as suas empresas? É. Uma pergunta bem, né? Bom, eu acredito primeiro assim que se nós, né, chegamos até aqui hoje, foi porque Deus permitiu. Já tivemos várias crises, né? 2015, Covid, já passei por muitas coisas onde eu realmente acreditava que eu não conseguiria atravessar. E o Covid acho que foi uma das piores Eu fases, creio também. né? Então, assim, até um conhecido meu chegou até a mim e falou: Nossa, como você conseguiu? Porque grandes empresas, elas quebraram. E a minha resposta para ele foi: Eu não sei, é Deus. Porque eu não posso te explicar como eu consegui, tá? De pé, permanecer hoje, se não for somente falar que foi Deus. E ao longo desse tempo, né, pós-Covid, meu esposo já tinha em mente há um tempo atrás um nome para uma empresa, algo que era voltado na mesma área que eu trabalho. E a gente, com isso, construiu a DNC, né? Então, hoje a gente tem Barra Fotocopies, temos a DNC. E é cada dia uma superação. E eu acredito que daqui a uns 10 anos a gente vai poder estar alcançando vidas, né? Porque é o nosso propósito, não é só trabalhar, não é só agregar valores, mas é alcançar pessoas através do nosso trabalho, porque é gratificante a gente ver o cliente, né, com o resultado final. A gente fez um serviço para a igreja e o pastor gostou tanto do presente dele que ele todo dia gravava um vídeo e mandava pro meu irmão, que tinha amado a caneca personalizada e tal, porque a gente fez interativa, fez com QR Code. Então, acredito que daqui a uns 10 anos, a gente, se Deus permitir, a gente vai estar em um lugar bem maior, né? Não por conta de, eu consegui, para mostrar que eu consegui. Não, eu acredito nisso para mostrar que Deus, ele age na nossa vida, né? E tudo que ele faz na nossa vida é perfeito, porque eu não imaginava que eu estaria hoje onde eu estou. E ainda quando olho para trás, porque às vezes é importante a gente fazer essa reflexão, né? Voltar lá onde a gente era, onde a gente estava, onde a gente chegou. E eu reflito muito nisso e todos os dias o meu pensamento quando eu faço essa reflexão eu não estaria aqui se Deus não tivesse permitido.
Então, eu acredito que daqui a 10 anos eu vou falar a mesma coisa. Pode ser um espaço maior, posso estar talvez da mesma forma, mas alcançando vidas, dando a esperança a clientes que com um tão pouco, assim, é só uma caneca, mas são memórias, sabe? São coisas que vão ficar ali marcando a nossa vida. Porque às vezes a gente tem um parente ou uma mãe que você perde, vai embora. Ela vai, mas a memória vai ficar. E é isso que a gente tenta agregar, sabe? A fazer o melhor para que o cliente possa ter isso com ele. Então, eu acredito que se eu estiver no mesmo lugar, eu ainda assim vou agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito na minha vida, porque eu quero fazer a diferença na vida das pessoas. Eu não me apego ao material, eu não me importo, assim, com questões só de valores, eu vou ficar rica, eu vou ficar milionária. Não, o meu propósito é alcançar vidas. E daqui a 10 anos é essa reflexão que eu vou fazer. Eu vou olhar para trás e vou agradecer a Deus todos os dias por onde Ele me colocou e pelas vidas que Ele me permitiu alcançar. Você falou algo importantíssimo para vários empresários. Eu queria uma frase para uma mulher. Que frase você diria agora para aquela mulher que quer empreender? A Ana falou, deu um conselho, mas que frase, para a gente encerrar nosso programa, você diria para essa mulher? Além desse conselho maravilhoso que você acabou de falar. Você pode, você é capaz. Perfeito. Não importa se é empreendedor, se é macaense ou não, eu acho que o importante é isso. E o Pó de Polvo, pessoal, é isso que é muito legal, diretor. Coloca aqui na câmera do meio. O Pó de Polvo é isso. É esse bate-papo gostoso com pessoas que amam a cidade, que a gente... Aqui eu acho que o Pó de Polvo nos proporciona isso, conhecer histórias, nos conectar com pessoas. Ana já falou coisas aqui que eu não sabia. Conheci a Elisane hoje, um prazer conhecer a sua história. E é isso. A gente está encerrando agora o Pó de Polvo. E agora para minha câmera, diretor, muito obrigado pela sua companhia. Foi muito bom estar aqui com vocês, tá? Não se esqueça, acesse as redes sociais da TV Câmara. Vai lá, curta, comente, compartilhe e aproveite esse programa que vai estar lá disponível para vocês também, tá? Até a próxima. O trabalho da Câmara começa pela fiscalização. Cada decisão precisa de critério. Cada gasto passa por controle. Por isso, a Câmara Municipal de Macaé acompanha o uso do dinheiro público. Esse cuidado traz resultado. Transparência reconhecida. Prestação de contas clara para a população. Resultado de um trabalho que planeja, controla e faz. Porque eficiência não é discurso, é prática, é organização, é transparência. Câmara Municipal de Macaé. Pela primeira vez, selo ouro de transparência.